Oi, seja bem-vindo ao canal Imunologia das Coisas. A gente tá falando do ABAS capítulo por capítulo. Hoje a gente vai entrar no capítulo 2 e eu quero focar principalmente em células e tecidos do sistema imune. Nessa aula a gente vai entrar em fagócitos, porque eu falei várias vezes na aula anterior que os fagócitos são super importantes e várias células fazem parte desse processo de fagocitose. Então, o que é a função dos fagócitos? Para começar, essas células, elas têm a função de ingerir e destruir os micróbios. Então, caso a gente tenha um contato com um micro-organismo, as células fagocitárias vão ter a função de ingerir e destruir esses micróbios e também remover os tecidos danificados, porque quando a gente tem uma infecção, essa infecção ela pode atuar de diversas formas no nosso organismo e ela também pode causar um dano no nosso tecido. Então, esse tecido ele vai ser fagocitado por principalmente macrófagos, mas a gente vai entrar especificamente em cada um desses tipos de célula. Entrando então nas respostas dos fagócitos, são principalmente 4. Recrutamento das células para locais de infecção. Então, se a minha infecção é na pele, as minhas células vão ser chamadas para chegar até a pele e a gente poder fazer então essa atuação no local. A segunda etapa então é o reconhecimento e a ativação dessas células, que vai ser mediada pelos micróbios. Então, ela vai reconhecer esses micróbios e vai ativar essas células, esses fagócitos. A terceira etapa é a ingestão desses micróbios pelo processo de fagocitose. Então, ele vai reconhecer, vai se ligar ali no receptorzinho da célula e a célula vai englobar esse micróbio. E, por fim, vai fazer a destruição dele por causa dessa ingestão que vai acontecer, certo? E uma coisa muito interessante é que os fagócitos, eles além de usar o contato direto com as células, ele também consegue ativar outras células do sistema imune por meio daquelas pequenas moléculas proteicas que eu falei na última aula, que são as citocinas. Então, as citocinas, elas vão se comunicar com outras células de maneira que vai aumentar ou vai regular a resposta imunológica. Porque lembra, sempre a gente tem que ativar a resposta imune e depois retornar essa resposta imune para o basal. E os fagócitos vão participar de todo esse processo. E nesse caso, os principais fagócitos que a gente vai conversar aqui vão ser os neutrófilos e os monócitos. Os neutrófilos e monócitos, eles são produzidos na medula óssea, eles vão cair na circulação, no sangue, e vão ser recrutados para o local de inflamação. Então, primeira etapa ali que eles vão chegar até o local onde está acontecendo aquele problema. E os monócitos, eles se diferenciam em macrófagos depois de entrar nos tecidos. Então, quando ele está circulante no nosso sangue, monócito. Quando ele chega no tecido, ele se diferencia em macrófago. E a gente também tem alguns macrófagos que são implantados, que eles vão chegar ali naqueles órgãos desde o processo de desenvolvimento do bebê e vão ficar lá e eles vão ter nomes específicos, mas depois a gente fala sobre isso. Embora ambos sejam ativamente fagócitos, neutrófilos e macrófagos são diferentes e eles fazem funções diferentes. Então, o que são os neutrófilos? A resposta dos neutrófilos ele é mais rápida e a vida útil dessas células, depois que elas entram nos tecidos, ela é bastante curta. Os neutrófilos eles vão usar principalmente rearranjos do citoesqueleto e ativação enzimática para montar uma resposta rápida e transitória. Então, os neutrófilos, não sei se vocês já ouviram falar das NETs, eles vão jogar o material genético deles para fora e vão meio que capturar o micro-organismo. Então, eles fazem uma função muito diferente que foi conhecida há pouco tempo. Antes a gente não sabia que os neutrófilos conseguiam fazer isso. Além disso, os neutrófilos eles não possuem populações residentes em tecidos saudáveis, ao contrário dos macrófagos, como eu acabei de comentar. Então, os macrófagos, eles podem viver por longos períodos, de modo que sua resposta pode durar por um tempo prolongado. Eles, inclusive, fazem o patrulhamento de alguns locais do nosso corpo e mantêm uma resposta ali que está em homeostase. Ele fica ali mantendo o nosso micro-organismo quietinho no cantinho dele, porque tem vários macrófagos que estão em volta. Mais pra frente a gente fala sobre isso. As respostas dos macrófagos dependem mais da transcrição genética induzida e da expressão de proteínas. E, além disso, também existem populações de macrófagos que vão residir nos tecidos saudáveis. Bom, vamos falar um pouquinho então nessa aula sobre os neutrófilos e na próxima aula a gente entra nos macrófagos porque o conteúdo é um pouquinho denso e eu quero focar bem em cada uma desses conjuntos de célula. Os neutrófilos, eles também são chamados de leucócitos polimorfonucleares, então eles são abreviados, por PMN, e suas características gerais. Eles são células esféricas e circulantes no sangue. A sua membrana tem inúmeras projeções membranosas, então a gente consegue ver aqui nesse exemplo que ele é todo retorcidinho. E uma característica muito importante que até pra gente observar em exame de citologia, é que existe um núcleo segmentado. Então, são cerca de 3 a 5 lóbulos que a gente consegue ver o formatinho do núcleo dele assim diferenciado, porque esses lóbulos eles são interconectados
interconectados. Essas células, elas também possuem grânulos citoplasmáticos. Dois principais tipos de grânulos estão ligados à membrana dos neutrófilos. Os específicos, que são a maioria, que são chamados de lisozima, colagenase e elastase. Eles não se marcam fortemente com hematoxilina e eosina. E tem também os grânulos azurófilicos, que são o restante, que são formados por mieloperoxidases, defensinas, cateliциdinas e mancham muito bem com o corante azul A. Essa diferenciação é importante porque vai distinguir os neutrófilos de basófilos e eosinófilos. E a origem e a produção desses neutrófilos, como é que acontece? Eles são precursores na medula óssea, como a maioria das células do sistema imune, então eles também são comuns aos monócitos, e o que diferencia eles é o tipo de estímulo. Então existem dois grandes estímulos, o GCSF, que é o fator estimulador de colônia de granulócitos, e o GM-CSF, que é o fator estimulador de colônia de granulócitos e macrófagos. A gente, inclusive, usa muito isso em laboratório para fazer diferenciação de cultura celular. E a presença desses fatores estimuladores é que vão fazer essa célula, que é uma precursora, ela se transformar em um neutrófilo. A produção diária de neutrófilos é muito alta, é basicamente 1 × 10 a 11 neutrófilos por dia num adulto humano, e a vida útil dessa célula no sangue dura de horas a 5 dias, então é até um tempo bastante prolongado para uma vida de uma célula, só que em comparação com outras células que são residentes de tecido, já é um tempo um pouco mais curto. E após a migração, então, por meio, de uma resposta inflamatória, esses neutrófilos vão chegar até os tecidos, vão fazer a sua função, principalmente de fagocitose, de modulação de micro-organismos, e eles vão viver ali por alguns dias até a sua morte. A migração deles é muito rápida para esses locais de infecção, porque a gente está falando de uma célula inata, então se a célula é inata, ela precisa responder de maneira muito rápida, certo? E quais são as funções principais desses neutrófilos? A fagocitose, a secreção e a liberação de NETs, que são as armadilhas extracelulares. Então, a fagocitose, a gente vai ter os micróbios, os micro-organismos opsonizados, então eles vão estar ligados ali a algum tipo de proteína que vai avisar, vai mandar o sinal, vai informar para esse neutrófilo que isso é um micro-organismo, que ele não deveria estar ali, e ele também vai estar ligado, às vezes, a produtos de células necróticas, então células que morrem vão ficar ali restinhos que vão também dar esse aviso de fagocitose para esses neutrófilos. E o processo é a internalização desses micro-organismos e a destruição no fagolisossomo, como eu expliquei na última aula. Se você não viu, vai lá assistir. A segunda etapa é a secreção. Eles liberam o conteúdo dos seus grânulos no sítio de infecção para poder atuar justamente matando esses micro-organismos. E essa informação, que é a mais recente que a gente tem na imunologia, é a produção das armadilhas extracelulares. A palavra NETs, vem do inglês, e o mecanismo deles é justamente a extrusão do conteúdo nuclear. Então, a célula ela vai meio que vomitar esse conteúdo do núcleo dessa célula e vai imobilizar e matar os micro-organismos extracelulares, porque às vezes a gente consegue controlar alguma coisa intracelular, mas a gente não consegue controlar micro-organismos extracelulares. Só que tem um porém, que essas armadilhas elas também vão ser um pouco tóxicas, então elas acabam danificando alguns tecidos saudáveis. Então existe o pró e o contra nesse sentido. Bom, basicamente de neutrófilos é isso que eu queria trazer para vocês. A nossa próxima aula vai ser de fagócitos mononucleares, e aí a gente vai entrar especificamente nas funções dos macrófagos, que são várias. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido esclarecedor. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente vai conversando. Tchau, tchau!